Seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre. Gente, de verdade, esse é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, porque nele nós falamos sobre o RPG de mesa, que é uma das minhas diversões preferidas. Então, se você também curte RPG de mesa, fica aqui com a gente que você vai adorar esse vídeo. Eu te vejo depois da vinheta. No vídeo de hoje, eu estava procurando um sistema de RPG que fosse apropriado para jovens narradores que estejam começando a descobrir o nosso hobby, né, que queiram iniciar, ou para narradores veteranos que tivessem como objetivo atrair um público novo, né, pessoas que nunca jogaram. Esse sistema ele teria que ser dinâmico, ele teria que ser simples, ele teria que ser cativante. Entre todos os sistemas que eu conheço, 3DT é o que mais se adapta a essas características. 3DT é a sigla de Defensores de Tóquio, terceira edição. É um sistema de RPG brasileiro criado pelo Marcelo Cassaro, né, e que, entre outras coisas, ele procura trazer para o RPG aquela dinâmica dos animes japoneses. Então, se você curte esse tipo de aventura, com muitos superpoderes, personagens muito esquisitos, aquela dinâmica, né, bem rápida, mesclada a um sistema que é super simples, né? Tão simples que você consegue fazer uma ficha de personagem em o quê? 3 minutos e já sai jogando? Então, esse vídeo realmente é para você, jovem narrador, que está querendo conhecer o 3DT e utilizar ele junto com os seus amigos, né? E para você, jogador, narrador veterano, que quer narrar em eventos ou que quer trazer para o hobby jovens que ainda não conhecem o RPG, e aí fica muito difícil atrair eles com sistemas muito complexos, né? A gente sabe que a juventude hoje em dia, ela gosta de coisas rápidas. Então, quando ela pega o jeito, aí sim, ela vai querer sistemas sistemas mais completos, mas até lá, para atrair pessoas, o 3DT, ele se tornou no Brasil extremamente popular. Eu posso dizer que ele é um dos sistemas de RPG brasileiro que mais atraiu jovens para o nosso hobby, tá certo? Não desmerecendo os outros sistemas brasileiros, temos muitos sistemas brasileiros bons, mas o 3DT, devido à simplicidade, devido à facilidade na compreensão do sistema, ele atraiu bastante esse público iniciante. Hoje, nós vamos fazer uma pequena síntese do sistema 3DT em si, utilizando o Alpha, que é o manual mais novo. Sim, porque existem outras versões, afinal de contas, essa já é a terceira edição. Há os Defensores de Tóquio Advance, Defensores de Tóquio terceira edição, aí vem Defensores de Tóquio terceira edição revisado, turbinado, né? Defensores de Tóquio Booster, Super Booster, mas atualmente a que está sendo dado suporte, né, pela editora Jambo, é exatamente o Alpha, que é o mais novo das edições do 3DT. Se você quer narrar e não tem esse manual, aproveita que a editora Jambo, ela está fornecendo o manual 3DT gratuitamente no site dela. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá pegar o seu, tá ok? Enquanto você não baixa o seu manual 3DT, vamos para o nosso vídeo, vamos falar a respeito desse sistema que tem cativado jovens jogadores em todo o nosso país. Vamos começar falando a respeito, né, do jogo em si, né? Que jogo é este? Como eu até já falei, Defensor de Tóquio, terceira edição, é um sistema de RPG que ele visa trabalhar com jogos, né, nessa pegada dos anime japoneses. Então, aquele pessoal que curte os animes japoneses, curte mangá, né, estilo Naruto, Bleach,
Deixa eu ver o que mais aqui, One Piece, Akira, né, Samurai X. Então, se você gosta desses desenhos japoneses, se você curte esse estilo e adoraria ser um personagem ou narrar uma história que abordasse esses elementos, então este jogo, né, o 3DT, ele se presta exatamente para esse tipo de ambiente. Só que o 3DT, ele é o que a gente chama no RPG de um sistema genérico, né? E o que seria um sistema genérico? Embora ele tenha sido criado para um determinado estilo, ele se adequa facilmente a qualquer outro tipo de história. Então, com o sistema 3DT, você pode narrar medieval, terror, suspense, policial, romance. Você pode narrar a história que você quiser, embora as regras e também, né, as características do sistema, tá certo? Estejam mais adequados ao quê? Estejam mais adequados ao cenário, né, baseado em super-heróis, né, aquele cenário mais anime, tá certo? Mas como nós sabemos, os animes japoneses, eles também são bastante, né, eles são bastante amplos e abrangem, né, existe anime de suspense, anime de terror, anime de aventura, e por isso mesmo o 3DT ele acaba tendo que se adaptar a vários cenários diferentes para ele poder, né, agradar. Então aqui, pessoal, eu coloquei aqui para a gente poder ver uma ficha, né? Tá aqui, ó, eu vou marcar ela aqui, né? Isso aqui é a ficha, tá? Do 3DT, né? Do Sistema Defensores de Toque, terceira edição, versão alfa, tá? Então, você, para você poder jogar o RPG de mesa, você precisará montar, né, o seu personagem, né, obedecendo aqui o que é proposto, o que é pedido nessa ficha, né? Ele terá que ter características, vantagens, desvantagens, tipos de dano, magias conhecidas, dinheiros e itens. Aqui o espaço de história para você escrever o que a gente chama no RPG de background. Então, o que é o background? Oh, meu inglês. O background. O background, gente, é exatamente a história do seu personagem, né? Então, se você gosta de criar histórias na sua cabeça, é nessa parte aqui do back que você costuma se divertir mais. Então, eu postei a ficha mais como modelo, tá? As fichas de jogadores também estão disponíveis lá na Jambo Editora gratuitamente. Às vezes também você consegue baixar em alguns sites especializados, como a Rede RPG, né? Que ela também fornece, tá? E eu vou deixar também aqui na minha descrição o meu blog, tá certo? O blog Professora Nerd, que lá eu postei alguns modelos de fichas também, não as oficiais, mas alguns modelos de fichas personalizados que vocês poderão ter acesso por lá, tá ok? Então vamos conhecer o sistema, né? Se você já joga ou já narra RPG, você sabe que no RPG você precisa de um sistema, onde esse sistema ele vai te dizer as regras do jogo, aquilo que é possível e aquilo que não é possível. Se você nunca jogou, nunca narrou RPG, eu sugiro que você dê uma olhadinha nos vídeos lá que explicam o que é RPG, o que é sistema de RPG, tá certo? Para que você não fique perdido no meio dessa explicação, tá ok? O sistema 3DT, ele tem como base principal o que a gente chama de características ou atributos, né? Então, as características ou atributo são valores, são ideias que transferem o jogador para um mundo fictício, fazem com que esse jogador ele possa incorporar o personagem, ele possa interpretá-lo, tá ok? Então, quando você cria um personagem, em 3DT, você tem que levar em consideração essas três características aqui que eu vou apontar para você. A força, né? A habilidade, a resistência, a armadura e o poder de fogo, tá ok?
Então, as 5 características ou os 5 atributos do sistema 3DT. Né? Essas 5 características, elas vêm expressas através de números. Normalmente, num personagem inicial, esses números variam de 0 a 5. O 0 seria o valor atribuído a uma pessoa normal, uma pessoa que ainda não ela não é um aventureiro, tá certo? Ela não é um herói, né? Ela é uma pessoa comum. Então, normalmente as pessoas comuns, elas costumam terem zeros em todas as suas características em 3DT, tá ok? O que significa cada uma dessas características? A força representa a habilidade do seu personagem de erguer, bater, socar, né? Ela é muito importante na hora da gente calcular a força de ataque de um personagem que normalmente realiza ataques físicos, né? Aquele que luta com espada ou que luta com socos, tá? Todos eles, os ataques deles irão se basear exatamente na força, né? Então, a força de ataque deles será a soma da sua força, mais a sua habilidade, acrescentando um dado, um D6, né? O sistema 3DT, gente, ele é todo baseado em dados de 6 lados, dados comuns, aquele que você compra em qualquer, né, qualquer merceariazinha, qualquer armazém perto da sua casa, tá ok? Nós não utilizamos em 3DT os famosos dados de 10, 20 face, típicos do RPG de mesa, tá ok? Outro motivo porque tornou, né, o 3DT tão fácil de ser jogado em todo o país, né, porque ele usa apenas os dados comuns. O que mais vamos falar sobre a força? Bom, acho que sobre a força é isso que eu tinha para dizer, né? Então, toda habilidade que você tem que usar os seus músculos, se você quer fazer um personagem musculoso, forte, né? Você tem que investir uma boa pontuação em força. Habilidade. A habilidade é a sua capacidade de fazer qualquer coisa com as mãos ou com o seu corpo. Dançar, pular, correr, lutar, né? Com espada, atirar, tá certo? Então, tudo que você for fazer que requeira que você utilize a sua agilidade manual ou corporal, você irá utilizar a característica habilidade. Normalmente, em 3DT, a habilidade é a característica mais importante e é também considerada por muitos o ponto falho do sistema, porque normalmente, para que você tenha um personagem muito poderoso, basta que você invista um número bem alto em habilidade. Ao investir um número bem alto em habilidade, você já tem aquele personagem super, né, poderoso. Como a gente viu, a habilidade pode ser utilizada no ataque, né? Somada à força, mais um D6, você tem a chamada força de ataque, que é utilizada por aquelas pessoas que atacam, né, com espadas, atacam com as próprias mãos, taco, chicote e vários outros tipos de armas, né, que um herói de RPG pode utilizar. A gente chega agora à nossa terceira característica, a resistência. A resistência, gente, é a saúde do personagem, né? A capacidade que o personagem tem de resistir a pancadas, a capacidade que ele tem de resistir a dominações mentais, a capacidade dele de resistir a doenças, tá ok? Então, a resistência, ela está diretamente associada ao que a gente chama de pontos de vida, né? E o que seriam os pontos de vida? Os pontos de vida seriam como se fosse, numa linguagem que você entenda, aquela barrazinha que fica lá no personagem do videogame, né? Aquela barrinha de vida. Então, os pontos de vida é o número de vida que o seu personagem tem. Para você poder derrubar um personagem, você precisa zerar os pontos de vida dele. Então, quando você for lutar também contra os seus inimigos, esses inimigos, eles também têm uma quantidade de pontos de vida. E para que você possa vencer o combate, você vai ter que arrancar daquele oponente uma quantidade de pontos de vida igual a quantidade que ele possui, né? Quando ele zera os pontos de vida, a gente diz que ele caiu, né? Que o personagem pode, dependendo da análise do narrador, pode ter desmaiado ou pode ter morrido, né? Em cada cenário, o narrador sempre tem a última palavra nisso. Mas como é que eu uso, por exemplo, a minha resistência para poder calcular os meus pontos de vida? Bom, os pontos de vida, né? Como está bem aqui
né? Você tem mais... quanto mais pontos de vida você tem, mais difícil ele matar. Uma pessoa comum, um humano comum, ela tem exatamente o quê? Um ponto de vida, tá certo? Um jogador, ele pode iniciar, né, com pontos de vida igual ao valor da sua resistência vezes 5. Então, se ele tem 1 de resistência, ele tem 5 PV. 2 de resistência, 10 PV. E assim sucessivamente. Então, é muito importante que você gaste pelo menos 2 pontos, né, em resistência. Por quê? Para você ficar com pelo menos 10 pontos de vida. Se não seja tão fácil assim você morrer. Tá ok? A próxima característica é a armadura. A armadura é a capacidade que o seu personagem tem de absorver dano, tá certo? Isso pode acontecer porque ele tá usando uma armadura real, como aquelas armaduras medievais, né? Ou porque a pele dele é extremamente resistente, né? Ou porque, sei lá, ele usou uma magia, né, em torno do corpo dele que faz com que a pele dele se torne resistente, enfim, existem milhares de explicações que você pode dar para esse valor de armadura, mas o fato é, quanto maior a sua armadura, mais difícil arrancar PV de você. Vamos supor que você tenha uma armadura igual a 3, né? Então você, com esse seu valor de armadura, ele será adicionado à sua força de defesa, o que vai fazer, né, com que seja mais difícil lhe derrubar, tá ok? Força de defesa é a sua capacidade de resistir a ataques. Normalmente ela é calculada em 3DT, somando a sua armadura, mais a sua habilidade, mais um D6, tá ok? Aí você calcula a chamada força de defesa do seu personagem. Então, para encerrar, nós temos o poder de fogo. O poder de fogo, normalmente, ele costuma ser um tanto quanto subestimado pelos jogadores em geral. A maioria das pessoas acha que é uma característica sem muita importância, mas o poder de fogo é extremamente importante para atiradores, pistoleiros, magos. Por quê? Porque o poder de fogo é a habilidade que você tem de realizar ataques à distância. Então, se você é aquele personagem que você invoca bolas de fogo na palma da mão e arremessa contra um inimigo, então você precisa ter um poder de fogo razoável, tá ok? Então veja que se você ataca com a espada, você ataca socando, você ataca com machado, com martelo, você soma força, habilidade, mais um D6 para sua força de ataque. Mas, se você ataca à distância, atirando com uma arma, arco, né, besta, bolas de fogo, né, você é um mago, você conjura poderes e arremessa, nesse caso, a sua força de ataque vai ser diferente. A sua força de ataque vai ser poder de fogo, mais habilidade, mais um D6. Então, dependendo do personagem que você vai fazer, você deve gastar em força ou em poder de fogo, tá? Então, se você vai fazer um personagem que ele luta corpo a corpo, invista em força, não se preocupe com o poder de fogo, não inicialmente, porque infelizmente, quando você cria um personagem, não dá para ele ser bom em tudo, né? Tem limite pro personagem iniciante, tá? Ele só pode ter em um valor que vai de 0, né? De 0 a 5 em cada característica. E o narrador ainda pode e deve limitar. Por exemplo, alguns narradores podem chegar e dizer assim, ó, você só pode gastar 2 pontos em cada característica, ou o maior valor na característica que você pode colocar agora que você está iniciando é 3. Isso é possível, o sistema, né? O sistema aceita essa intervenção do narrador, o narrador ele pode e deve intervir se ele achar que personagens com valor acima de 3 vão tornar a história dele sem atrativo, né? São personagens muito poderosos para o tipo de desafio que ele está pensando. Então, ele pode sim restringir, mas o fato é, nenhum personagem inicial, ele pode começar tendo mais do que 5, tá? Tendo mais do que 5, mesmo se ele somar com vantagens que aumentem, tá? Ele deve ter no máximo 5, tá certo? E se o valor de qualquer uma dessas características já for acima de 0, você já é alguém
já é um grande aventureiro, fora dos padrões, né, humanos, tá certo? Você já não é considerado humano. Humanos comuns, eles costumam ter 0 em todas as suas características, né? Então você vai fazer aquele padeiro, né, que interage com o personagem vendendo pão, né, ou cuja filha do personagem, a filha dele, o personagem está apaixonado. Aquele padeiro, normalmente, ele deve ter 0 em todas as suas características. Ele é um cara normal e deve ter a perícia, né, a perícia lá para, né, cozinha, né, a perícia que ele poder fazer o pão, tá certo? Mas ele é uma pessoa comum, ele não é um grande guerreiro, ele não é um aventureiro, ele é apenas um NPC utilizado para fazer integração entre você, jogador, né, e o cenário ao seu redor, tá ok? Então é o que a gente chamaria no cinema de figurante, né, figurante. Então o que mais eu posso falar a respeito das características? Como é que eu consigo pontos, como é que eu consigo característica? Bom, quando você inicia uma campanha, a gente ainda vai ver nesse vídeo, que o narrador ele te dá uma quantidade X de recurso. Essa quantidade, esse recurso, ele é chamado de pontos de personagem. Então, essa quantidade X de pontos de personagem, ela é utilizada exatamente para você comprar, né? Comprar as características. Então, para cada ponto de característica, você gasta 1 ponto de personagem. Então, se eu quero ter força 1, então eu gasto 1 ponto de personagem. Eu quero ter habilidade 2, eu gasto 2 pontos de personagem. E assim sucessivamente, tá ok? Os pontos de vida, né, a gente já falou, são os PVs, né, também simplificadamente, agora em diante a gente vai chamar apenas de PVs, PVs, sigla de pontos de vida, média saúde do personagem, quanto mais pontos de vida você tiver, melhor. Para calcular os pontos de vida, pega a resistência, multiplica por 5, valor pelo qual essa resistência nunca vai poder ser 0. Ah, eu vou gastar tudo em força e habilidade, vou deixar a resistência 0. Seu personagem vai ter 1 ponto de vida, tá? 1 ponto de vida. Então, com a resistência 0, você vai ter apenas 1 PV, apenas para não estar morto, né? Apenas para não estar morto. Mas o seu personagem, até um sopro mais forte, vai ser capaz de derrubar ele. Então, você precisa guardar alguns pontos para você poder investir em resistência. Então, habilidade e resistência, né, não podem jamais ficarem zeradas, porque senão seu personagem vai ter sérios problemas na carreira dele como herói, né? As outras vai depender do tipo de personagem que você estiver criando. Vamos em frente? Vamos falar agora sobre os pontos de magia. E o que são os pontos de magia? São uma espécie de combustível místico usado pelo seu personagem para ativar poderes, para realizar magias, tá certo? E entre outras coisas. Então, se eu tenho um poder de, sei lá, esticar o meu corpo igual a mulher elástico, né? Para mim poder, toda vez que eu esticar o corpo, eu vou ter que gastar uma determinada quantidade de PMS, né? De pontos de magia. Essa quantidade está descrita na própria vantagem. Quando você comprar a vantagem, vai dizer quantos pontos de magia você terá que gastar cada vez que você for usá-la. Por que existe o ponto de magia? É porque os poderes, normalmente, eles cansam aquelas pessoas que os realizam, né? Então, não pense que porque o super-homem ele é capaz de voar, ele não cansa, né? Então, chega um momento que até o super-homem, ele cansa. Então, isso representa esse cansaço, né? Esse desgaste, ele é representado no cenário do jogo pelos pontos de magia. Então, quanto mais pontos de magia eu gasto, mais cansado, em teoria, eu fico, mais difícil é para mim ativar aquele poder, né? Então, até o momento em que acaba os pontos de magia, aí eu não sou mais capaz de realizar a minha magia e nem, né, os meus poderes, tá? Algumas pessoas também usam os pontos de magia, né, para fazer ataques mais fortes, reforçar defesas, né, usar habilidades sobrenaturais. Mas o importante para você saber desse ponto de magia é que eles são utilizados para ativar poderes especiais ou alimentar magias, tá ok? E como é que eu faço para saber quantos pontos de magia eu tenho? Normalmente, os seus pontos de magia são calculados da mesma forma que os seus PVs. Pega a resistência e multiplica por 5. Tá vendo a importância da resistência? Pois é. Então, se você deixar a resistência zerada, você também só vai ter
um ponto de vida e um ponto de magia. O que não é bom para nenhum personagem inicial começar com uma defasagem tão grande, né, de pontos de magia. Não importa que ele tenha as melhores habilidades do mundo, se ele não tem energia para ativá-las, né? Ele não tem condições de ativar os poderes dele. Então, normalmente, você deve colocar um valor médio de 2, né, na resistência, já é um valor interessante. Você vai ter 10 PVs, vai ter 10 pontos de magia. Pode acontecer, sim, de algumas vantagens te darem pontos de magia extra ou PVs extra. Isso quer dizer que mesmo você sendo um personagem iniciante, você poderá ter mais pontos de magia ou mais PVs do que o produto da sua resistência por 5. Isso pode acontecer. Basta que você compre, né? Você use pontos de personagem para comprar uma dessas vantagens. Aí você poderá iniciar, sei lá, você tem resistência 2, aí você compra PVs extra 1, que te dá mais 10 PV. Então, a tua resistência 2 vezes 5 é 10. Com os 10 extra que você comprou, você inicia tendo 20 pontos, né, de vida. Então, as vantagens, né, elas servem exatamente para isso, para intensificar, aprimorar, né, a capacidade do seu personagem. E é exatamente sobre elas que eu vou falar agora, as vantagens e desvantagens, tá ok? Em 3DT, nós chamamos de vantagem os poderes especiais que o seu personagem possui, tá? Então, qualquer coisa que seja fora do padrão normal, especial, normalmente é representado por um tipo de vantagem ou desvantagem. As desvantagens, elas são, na verdade, não poderes, mas sim fraquezas, né? E para que existem essas desvantagens? Para que elas existem? Para tornar o seu personagem único, diferente, né? Interessante. Porque normalmente, se você prestar bem atenção, quando você lê um livro, quando você assiste um filme, uma série de TV, ou mesmo quando você joga um jogo, né, no videogame, normalmente as fraquezas e as desvantagens, né, os defeitos do personagem atraem muito mais do que até mesmo as qualidades, né? Então, normalmente você gosta daquele vilão que é escandaloso ou excêntrico, como Coringa, você gosta daquele herói, né? Aquele anti-herói meio Fênix, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, que sempre tem uma frase, né, de efeito na ponta da língua. Então, isso aí a gente consegue transferir para o mundo do jogo através de vantagens e principalmente de desvantagens, tá certo? Normalmente em 3DT, você tem direito, né, a ter de 1 a 2 desvantagens, tá? O narrador, ele pode modificar esse valor, tá certo? As desvantagens, elas costumam ser de 1 a 3 pontos, mas pode acontecer, dependendo da gravidade dela, de ter uma desvantagem de valor maior. O fato é, toda vida que eu compro uma desvantagem, eu ganho a mesma quantidade de pontos que ela vale em pontos de personagem extra. Então, se eu tenho uma desvantagem -2, eu vou ganhar por ela 2 pontos de personagem para me gastar em atributos, características, né? Ou em vantagens, tá ok? Então, se eu tenho uma desvantagem de 1 ponto, eu vou ganhar 1 ponto de personagem extra. Então, é muito interessante que eu invista em desvantagens, né? Mas é claro, isso também não é motivo para eu sair por aí costurando um monte de desvantagens sem sentido só para ganhar ponto de personagem. Eu tenho que lembrar que depois eu vou ter que interpretar esse personagem. Então eu tenho que ter muito cuidado. E o narrador também, ele vai intervir. E toda vida que ele achar que uma vantagem não encaixa, né, não encaixa com o background daquele personagem, ele pode e deve negar, dizer, ó, essa vantagem não, escolha outra. E o jogador, ele vai ter que aceitar essa limitação, tá? Ele vai ter que aceitar porque a palavra final é a do narrador, né? E as vantagens? As vantagens também, elas variam de 1 a 2 pontos, né?
e podem ser compradas tanto pelos pontos que você ganhou com as desvantagens, como pelos pontos de personagens originais, foi aquele dado pelo narrador. Normalmente, quando o narrador vai dar a pontuação inicial, ele já soma com esses pontos, né, das desvantagens, ele já determina, ó, você vai ter X pontos de personagem, mais 2 desvantagens de 1 ponto, mais uma desvantagem de 1 ponto e uma desvantagem de 2 pontos, mais 3 desvantagens de 1 ponto. Ele vai fazendo essa combinação, tá? Ele vai fazendo essa combinação. Mas o ideal é que no máximo a pessoa tenha o quê? Menos 3 pontos de desvantagem. Como ele vai gastar esses 3 pontos aí, varia, tá? E é claro, narrador, que você deve ver, de acordo com o seu cenário, com a sua campanha, né, quais os tipos de vantagem que você pode ou não pode aceitar. No manual 3DT, existe uma lista de vantagens e desvantagens, né? Você pode recorrer a essa lista e você pode também criar novas vantagens e desvantagens. O sistema, ele não é fechado, tá, gente? Essa lista, ela não é taxativa, né? Então, se você quiser, meu jogador quer jogar com uma vantagem X e ela não existe, você pode sim, embora eu não aconselhe narradores iniciantes a fazerem isso, é necessário que você tenha um certo domínio do sistema, das regras, antes de sair por aí criando as suas próprias vantagens. Mas é possível sim, tá ok? Ora, gente, nem tudo se resolve lutando. Não é? A gente sabe disso. Nem tudo se resolve lutando e também nem tudo se resolve com superpoderes. Às vezes existem situações do dia a dia que você só vai precisar o quê? De um simples conhecimento que muitos seres humanos comuns iriam ter. Esses conhecimentos, né, esse tipo diferente de vantagem, vamos dizer assim, é chamado de perícia. Então, o que é uma perícia? É um grupo de um conhecimento. Né? A perícia é um conhecimento. Por exemplo, a perícia dançar, a perícia escrever, a perícia fazer contas de matemática. Tudo isso são perícias. Perícias são coisas que normalmente você aprende na sua vida normal, né? Tanto heróis como seres humanos. Enquanto vantagens são coisas típicas de herói, apenas os heróis, apenas os grandes aventureiros, eles têm essas vantagens, né, extravagantes e tudo. A perícia, ela é algo comum. Lembra do padeiro que eu falei? O padeiro, ele tem 0 em todos os atributos, ele é um ser humano normal. Mas ele tem a perícia o quê? A perícia cozinhar, né? Fazer bolo, sei lá. Então, quer dizer, ele tem uma habilidade que a maioria das outras pessoas comuns e até mesmo alguns heróis não tem, né? Não tem. Nem todo herói sabe fazer bolo, né? Pode ser que tenha um herói que saiba fazer bolo, sim. Se ele comprar a perícia do padeiro lá, né? Então, ele será capaz, tá ok? Então, em 3DT, como é que funcionam as perícias? Em 3DT, as perícias, elas funcionam da seguinte maneira. Elas vêm em pacotes, tá? Em grupos de conhecimento. Então, se eu tiver a vantagem, a perícia animais, então eu sei, dentro da perícia animal, eu sei cavalgar, eu sei domesticar, eu sei treinar, os primeiros socorros, né, de veterinária, eu também sei aplicar no animal, eu sei tudo que precisa sobre determinado tipo de animais. Agora, é claro, o narrador ele pode restringir. De qual forma? Ele pode dizer, ó, para cada animal você vai ter que comprar a perícia. Então, se eu tenho a perícia animais cachorro, eu sei fazer tudo isso em relação a cachorro. Se eu tenho a perícia animais cavalo, eu sei fazer tudo isso em relação a cavalos. Ou o narrador pode liberar geral, não ligo. Tem animais, pode ser guaxinim, pode ser coelho, não importa. Você tem animais, você entende animais, tá? Mas isso aí, claro, depende do cenário, né? É um cenário mais super, é um cenário mais extraordinário, ou é um cenário mais real? O narrador ele tem que ter essa maturidade, essa inteligência de decidir quando restringir e quando liberar. Total. E como é que eu compro as perícias? Eu gasto
pontos de vantagem. Então, do mesmo jeito que eu compro as vantagens, eu compro as perícias. Por um ponto, eu tenho direito a 3 perícias, né, daquele pacote. Então, gasto um ponto, tenho direito a 3 perícias do pacote, vamos supor, culinária. Aí eu escolho o que é que eu sei fazer, 10 perícias. E por 2 pontos, eu tenho direito à perícia inteira. Isso dentro do sistema 3DT. Cada sistema é diferente, né, pessoal? E 3DT funciona exatamente dessa maneira, tá ok? Falando de vantagens, desvantagens, né? Para comprar as vantagens, eu expliquei. Cada ponto gasto numa vantagem é um ponto de personagem a menos que você não vai utilizar para aumentar os seus atributos. Então, você tem que tomar muito cuidado. Mas também não adianta de nada você gastar tudo em características, né, atributos, e o seu personagem saber fazer nada. Ele não tem poder nenhum, ele não tem habilidade nenhuma, né? Então, você tem que ter um equilíbrio na hora de escolher o tipo de personagem que você está querendo fazer. Magia. Em 3DT existe a magia, né? Que também é considerada como um tipo especial de vantagem, tá? Ou algumas vantagens que permitem, né, o personagem ter direito à magia. Se você tiver, por exemplo, né, a vantagem magia branca, né, então você é um mago, conjurador de magias de luz, de cura, né? Que mais que que a gente pode falar sobre magia, né? Aqui em 3DT a magia ela é um tanto complicada, né? Como em todo cenário, né? Em todo cenário a magia ela é sempre mais complicada, né? E depende do que o narrador vai dizer também, porque o narrador pode dizer, olha, nesse mundo tem magia, nesse mundo não tem magia. Se ele disser não tem magia, todas as vantagens e todas as habilidades relacionadas à magia estão fora da lista, não podem ser escolhidas. Mas se ele disser, não, tem uma magia aqui, mas é muito fraca, então ele vai impor limites, né? Vai dizer até onde aquela magia funciona. Ou ele pode dizer, não, aqui é o mundo mais mágico que você puder imaginar na sua vida, tá? Que a magia, que ela é uma realidade da natureza, ela brota, né, dos elementos, ela envolve tudo ao seu redor. Então, aí você vai ter acesso a todo e qualquer tipo de magia que você imaginar. E assim como nas perícias, assim como nas vantagens e desvantagens, você pode criar novas magias, tá? O narrador sempre vai ter a última palavra. O jogador pode dar a ideia da magia e, em conjunto com o narrador, ele decide se é possível ou não aquela magia existir naquele mundo. Claro que a última palavra é sempre a palavra do narrador. E, gente, assim, eu não aconselho isso de forma nenhuma para narradores iniciantes. Se você está começando agora, atenha-se ao manual. Procure sempre seguir o manual. Por quê? Porque todas as magias, todas as vantagens, desvantagens, perícias que existem nesse manual, elas foram testadas. Tá? Foram testadas e comprovadas eficientemente. Então, se você vai criar alguma coisa, você pode, sem querer, acabar dando um tilt no seu sistema, e aí a jogatina não vai fluir da forma correta. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado ao permitir, principalmente para alguns tipos de jogadores, porque existem alguns jogadores que você não deve confiar nem com tudo que tem no livro. Você tem que fazer restrição para eles até se a magia estiver no manual. Imagina deixar ele criar, né? Porque ele é criativo demais e aí fica difícil depois de controlar o garoto ou a garota, né? Então, no nosso cenário 3DT Alpha, a gente trabalha com 3 tipos de magia. A magia branca, que aí nesse caso envolve, né, as magias de luz, de cura, tá certo? Na maioria das vezes, para você poder ter magia branca, você tem que ser um clérigo, né? Tem que ter alguma, assim, ou um sacerdote, uma relação religiosa, tá? A maioria das magias brancas você invoca dessa maneira e você compra elas, as magias, né? Da mesma forma que você compra as vantagens, usando os pontos de personagem. A magia negra, que é o oposto da magia branca, são as magias de trevas, e também as magias de dominação mental, são consideradas magia negra. E por último, as chamadas magias elementais, que são aquelas magias tradicionais né, fogo, terra, água, né, dos elementos da natureza que te cercam. Tá ok? Então, esses são os 3 tipos possíveis. Dentro de cada uma delas, há uma imensa variação que lá no livro também explica, né? Então, veja que a gente já chegou, já falamos praticamente sobre
todo o arcabouço do sistema 3DT. Antes da gente falar da pontuação necessária para criar cada um dos tipos de personagem, eu quero falar para vocês sobre o que a gente chama de pertences pessoais, né? Em outros sistemas, isso também é chamado, gente, de equipamentos, tá? São os equipamentos, né? Então, o que você tem que ter em mente é que o teu personagem ele pode ter um certo número de objetos pessoais. Não existe uma regra própria. O narrador ele pode criar. Ele pode dizer, ó, você pode ter, mas tem um limite de peso pela sua força, né? Você só pode estar com determinado tipo de coisa aí porque você não pode carregar. Isso seria um sistema mais realista. Num sistema mais fantasy, você tem tudo que o seu personagem necessita. Então, se o seu personagem ele tem a vantagem, digamos, medicina, então com certeza ele deve ter um kit de primeiros socorros na bolsa, ele deve ter fita, esparadrapo, medicamento, né? Com ele. Se ele é um alpinista, se ele tem alpinismo, então com certeza ele deve ter na bolsa, quando ele carrega, uma corda, ele deve ter os ganchos para poder colocar, né, um martelozinho para poder bater. Então, de acordo com a perícia, né, do seu personagem, você pode determinar mais ou menos os pertences pessoais dele. Se ele sabe dirigir, é provável que ele tenha um carro, né, ou uma moto, né, um veículo, né, se ele tem a perícia de dirigir, é provável que ele tenha algum veículo, ou pode realmente também não ter, ele aprendeu, mas ele não tem, ou ele vendeu, ou ele perdeu. No final, você tem que sentar com o seu jogador, né? E você, jogador, tem que sentar com o seu narrador. E vocês, seria muito interessante vocês fazerem uma pequena lista, colocarem numa pequena lista, né? Aqueles objetos que o seu personagem ele sempre transporta com ele, né? Isso evitaria aborrecimentos futuros, né? Tipo, o jogador dizer que tem uma coisa e o narrador dizer que não, você não tem. Né? Se você deixar tudo muito aberto, assim, muito frouxo para, tipo assim, o que ele quiser, ele tem, aí isso pode, no futuro, te dar uns problemas no controle da narrativa. Então, é melhor que você faça uma listazinha. Ou você pode também estipular um sistema de sorte, tipo assim, personagem, ele pode ter tudo que as perícias dele diz que ele tem, desde que ele passe num teste de sorte. Aí você determina, joga um D6, se der pelo menos valor X, né, igual a sua habilidade, normalmente a gente usa habilidade em testes de sorte, você tem. Se você falhar, ó, cara, infelizmente tu é alpinista, mas como tu tirou aqui um valor muito baixo no teu teste de habilidade, tu falhou no teste de habilidade, tu esqueceu as cordas em casa, tá? Tu tá sem corda na tua bolsa. Então, existem várias maneiras de você determinar qual é o material, mas determine, porque isso no futuro vai lhe ajudar bastante, né? Tanto vai ajudar você como jogador, como você como narrador, né? No controle, para que essa história ela possa fluir assim de uma maneira melhor, tá? Eu vou ter que parar esse vídeo por aqui, porque ele já ficou com certeza bastante extenso. No nosso próximo vídeo, eu vou continuar falando para vocês sobre o sistema 3DT Alpha. Eu vou falar sobre os papéis de combate, tá certo? Os papéis de combate são, digamos assim, os modelos que você poderá seguir na construção dos seus personagens, tá ok? Então, pessoal, obrigada aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que você, narrador, tenha tirado as suas dúvidas, que você, jogador, saiba agora como, né, mais ou menos funciona esse sistema. Tenho certeza que vocês vão se divertir muito juntos, tá ok? Se você gostou do vídeo, dá um like, se não gostou, dá um dislike, coloca lá embaixo por que não gostou, é muito importante para mim a sua opinião, para que eu possa cada vez melhorar o meu trabalho. Se já faz parte desse canal, obrigada. Se não, assina aí o canal, vai dar esse voto de confiança pra gente. E ativa o sininho para receber outros vídeos como esse. Pega os dados, o papel, a caneta, chama os amigos e bom jogo para vocês, tá ok? Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.